Bom, nossa mensagem no quesito perseguição irá mencionar duas das quartas igrejas, hoje, agora, Esmirna e Filadélfia. Capítulo 2, versículo 8, está com a sua Bíblia. A igreja de Esmirna. Só para lembrar os irmãos aqui, a própria palavra de Deus diz que quando um pastor usa só a Bíblia para pregar, é o próprio Deus falando. Quando a Bíblia é exposta e não ideia ou testemunho pessoal, que é necessário, é o próprio Deus falando. Hoje aqui vocês vão ouvir só a palavra de Deus. A exposição é só da Bíblia. Então ouça que é Deus falando com você. Capítulo 2, do versículo 8 ao 11, leremos assim sobre a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, que é uma cidade, viu? Escreve, aquele que é o primeiro e o último. Jesus é o qual aí? Jesus é o quê? Primeiro e último ou segundo? Jesus é o quê, gente? A segunda ou o primeiro e o último? Bom, para quem sabe ler um pinga é letra. Então vamos lá. Primeiro e último, que foi morto e agora ressuscitado, faz este então as seguintes afirmações. Versículo 9. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Escuta isso, é para a igreja. Perceba você que igreja de Jesus não é sinônimo de ser igreja rica. Pode até ser, porque Éfeso e Laodiceia eram ricos. Mas dentro das 7 igrejas nós temos igreja rica e temos igreja pobre. Quem está entendendo? Então ter dinheiro não é sinônimo de vitória. Como não ter dinheiro não é sinônimo de derrota. Prosseguindo o texto. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Olha que tremendo. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Irmão, é uma exposição linda esse texto. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá o dano da segunda morte. Eu já preguei aqui na igreja sobre segunda morte. Bom, a exposição da igreja de Esmirna é o seguinte, versículo 8 em primeiro lugar. Cristo se apresenta como sendo aquele que é a suficiência da igreja. Jesus está dizendo aqui no versículo 8, vocês vão morrer, vocês serão perseguidos, mas eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, e ele lembra a igreja, eu morri e ressuscitei. O que ele está dizendo para a igreja é, vocês vão sofrer, vão ser perseguidos, mas não se esqueça que eu também fui perseguido, e assim se você morrer, eu ressuscito você como eu morri e ressuscitei. No versículo 8 Jesus começa a falar isso, e era exatamente isso que a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, precisava saber, que Cristo morreu, mas que tinha uma vida depois dessa morte, que era a ressurreição. E se tivermos que morrer por conta da perseguição, a nossa esperança está naquele que também morreu, mas que ressuscitou. Em segundo lugar, no versículo 9, a exposição do texto, ele diz, isso aqui é lindo, no versículo 9, conheço o seu sofrimento. Ele não diz, vou tirar seu sofrimento. Ele diz, conheço ele. Aqui o Senhor, então, descreve a igreja. E ele vai traçar um paralelo da igreja de Esmirna com a igreja de Laodiceia. Perceba você que para a igreja de Laodiceia ele diz, és rico, mas estás pobre. Para a igreja de Esmirna ele diz, és pobre, mas está rico. Para a igreja de Laodiceia, nesse paralelo, Jesus está dizendo o seguinte, você pensa que é rico, porque você tem dinheiro, porque você, Laodiceia, tem influência política, porque você tem púlpitos lindos,
não, gente. É verdade. Não é que igreja que tem programa na televisão é Laodiceia, porque Hernandes Dias Lopes tem programa na televisão e só prega a verdade na televisão. Hernandes Dias Lopes, todo domingo, 11h30 da manhã, na Bandeirantes, está na televisão pregando evangelho puro. Olha, eu fico impressionado com a coragem que ele tem de pregar aquilo em rede nacional. Mas eu não faria menos. Então, entenda você o que eu estou dizendo. O que Jesus está falando é o seguinte: existe uma igreja que pensa que é rica por causa de influência, porque tem dinheiro no caixa, tem dinheiro sobrando, porque tem isso, tem rádio, tem político, tem não sei o quê, porque tem imóveis, tem um mega templo, porque tem números, porque a igreja hoje é sinônimo de número. Sucesso ministerial hoje é sinônimo de número. Você chega aí num evento com pastores e fala, todo mundo, mas eu não sei o que tem nesses pastores, coloca com a minha cara e pergunta, quantos membros tem sua igreja? Eu falo, para que você quer saber? Só para você falar, nossa, ou, nossa. Por que o cara tem que olhar para a minha cara e falar quantos membros tem sua igreja? Ele quer entender o quê? Porque a igreja é medida por ela estar cheia ou não. Uma vez eu pastoreei uma igreja no Boqueirão. O pastor Samuel, foi lá que o pastor Samuel foi consagrado. E teve um moço junto com a esposa que falou assim, a igreja do pastor Hernani é igual empresa falida. Nunca cresce. Não tem crente. Não tem cliente. Foi. É isso mesmo. Não tem cliente essa igreja. Você acredita? As pessoas pensam que igreja é sinônimo de multidão. É claro que a multidão vem. Porque a Bíblia diz, mas a multidão, diz a Bíblia, que é o Senhor que acrescenta na igreja, não sou eu. E o Senhor só acrescenta a multidão à igreja quando essa igreja ama e sabe cuidar da multidão. Coisa que a nossa igreja tem que aprender. Enquanto a igreja não aprende a cuidar, não ama o povo, Deus não vai acrescentar. Deus acrescenta a essa igreja quando ela obedece a palavra verdadeira, quando ela medita, quando ela respeita, quando ela honra a palavra, quando ela vai a fundo na palavra, quando ela mantém a sã doutrina, e Deus vai honrando e acrescentando irmãos a essa igreja. Não tem nada a ver, crescimento de igreja, tem nada a ver com o pastor ser bom ou ser ruim. Olha, eu estou para conhecer um pastor simples, igual a Batista Shalom, um pastor de Lom. Uma igreja que tem hoje 10 mil membros. O pastor é muito simples. Tão simples que um dia eu cheguei lá e ele falou assim, se eu soubesse que você estava no culto, eu tinha colocado você para pregar. Não tinha nada para falar hoje. Muito simples, né? Bom, então aqui o Senhor descreve a igreja. Para Esmirna, ele fala assim, você pensa que não tem dinheiro, você pensa que você é pobre, mas você é rico. Para Laodiceia ele diz, você pensa que é rico, mas é pobre, miserável, cego e nu. Aparentemente essa igreja de Esmirna estava sendo perseguida pelos judeus. Então era comum entre os judeus eles se organizarem e fazerem motins e perseguirem e fazerem tocaia contra cristãos. Então essa era uma igreja sem dinheiro, uma igreja sem influência e uma igreja sem poder político. Era uma igreja nada. Era uma igreja que não podia se defender. E mesmo assim o Senhor diz que ela é forte e rica. Em terceiro lugar, no versículo 10, Jesus consola essa igreja. No versículo 9, ele diz que ele está atento ao sofrimento da igreja. Isso aqui nós aprendemos que Jesus está atento à dor de cada filho dele. E que ele está conosco. Independente da luta, independente do momento, independente da situação, ele deixa claro que ele está com a sua igreja. Ele está atento. Ah, Senhor, eu estou sozinho. Não está, não. Porque no versículo 10, ele vai consolar essa igreja e diz, não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Ah, que palavra de consolo. Jesus está dizendo, você vai sofrer.
como é lindo ouvir essa palavra. Obrigado, Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Irmão, tem igreja aí que você passa na porta dela, tem uma placa enorme: pare de sofrer. Mas se ler na Bíblia, Jesus disse: você vai sofrer. Tem igreja que vai para a televisão e fala assim: você que está sofrendo. A Bíblia diz: você que não está sofrendo, venha sofrer. Nessas igrejas diz: você que está sofrendo, venha parar de sofrer. Ué, irmão, o que eu fico? Essas igrejas ou com a Bíblia? Porque a Bíblia diz, em nenhum momento você vem aqui para Esmirna, em nenhuma dessas 7 igrejas, Jesus aqui nós vamos ver que ele não tira nem o povo da cadeia. Eu não sei qual é o evangelho que está na cabeça desse povo. É claro que o que eu vou falar aqui muitas pessoas não gostam de ouvir. Mas é verdade. O sofrimento faz parte da vida do cristão. O mundo todo sofre com catástrofes, com tsunamis, com enchentes, com tudo. Não, o cristão não pode sofrer. Mas a Bíblia diz: você está no mundo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. A Bíblia fala que o sofrimento purifica o cristão. É no sofrimento, é a única oportunidade para você saber se o camarada é crente de verdade, é na hora do sofrimento. Qual outra? É no sofrimento que o próprio indivíduo, ele vai ponderar a fé dele. Ele vai ponderar se aquilo que ele crê é realmente aquilo que ele crê. Então no versículo 10 vem aqui o consolo. Não temas nada do que está expresso a sofrer. Jesus está dizendo: não tenha medo. Pode ser câncer, pode ser doença, pode ser desemprego, pode ser sem dinheiro, pode um filho morrer, mas não temas. Não temas o que você está prestes a sofrer. E ele vai falar para aquela igreja naquele tempo: eis que o diabo está prestes a lançar algum de vós na prisão. Em algum momento Jesus disse: mas eu não vou deixar. Olha o que ele fala: a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Aí a pergunta: por que só 10 dias? Porque nós vamos lá para a Bíblia, que a Bíblia diz que o cristão ele não é provado e nem perseguido além das suas forças. Essa perseguição aqui foi tão terrível que eles não iriam aguentar se Deus permitisse mais de 10 dias, mas Deus tinha que deixá-la. Porque era ela que fez a igreja de Esmirna receber aqui a coroa da vida e não sofrer o dano da segunda morte, a purificação, a poda, a prova. Quando você vai para a história, você vê Pedro, né? Na entrada do templo, Pedro e João vê o coxo: moço, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou: poder de Deus. Levanta e anda em nome de Jesus. Era a única coisa que a igreja tinha. Pedro não mentiu: olha, eu não tenho aqui agora, mas tenho guardado. Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A igreja hoje tem prata e ouro. Mas Pedro e João, antes de oferecer a cura, olhou para o camarada e falou: olhe para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos lhe damos em nome de Jesus. Levante e anda. Hoje a igreja tem prata e ouro, mas ela pode dizer: olhe para nós. A igreja pode olhar para as pessoas e olhar para o mundo e servir de exemplo para o mundo, como Pedro e João. A igreja de Esmirna, ela estava sendo provada em últimas consequências na perseguição. A igreja ocidental, ela não sabe o que é perseguição. Quando eu estava me formando em missiologia, eu lia muitos livros de missões, de mártires. E eu passava a noite em lágrimas. Eu li um livro na época, Torturados por Amor a Cristo. Quem leu já?
Eu li um outro livro chamado Livro dos Mártires. Eu li o livro do irmão André. E uma das histórias que eu li em um desses livros, na China, quem já assistiu o filme chinês Bambus no Inverno? Você precisa assistir esse filme. É de chorar. Um casal de pastores estava fazendo culto numa igreja perseguida, escondida. De repente, os 3 poderes chineses descobriram a igreja e entraram. A esposa do pastor estava com o bebê no colo e o pastor cantando, fazendo culto. Os soldados entraram armados, começaram a bater, espancar o pastor e dizer: nega sua fé, senão nós vamos te matar. E a esposa estava sentada com o bebê dizendo: não nega, não nega, nega. E eles batendo no pastor, batendo: nega, senão nós vamos... E a esposa com o bebê: não nega. Um soldado olhou e percebeu que era a esposa. Começou a bater na esposa. E aí ela fala: não nega. Aí pegaram o bebê. Foram na janela, era assim de 2º piso, e ameaçou: se você não negar, nós vamos jogar o bebê da janela. Aí a mulher olhava para o marido ensanguentado, e ele ensanguentado disse: não nega a sua fé. Eles jogaram a criança, esborrachou. Os soldados foram embora, a mulher foi lá, pegou a criança no colo, ensanguentada, lavou, pôs no colo, voltou e falou para o marido: continua o culto. E depois nós falamos sobre isso. Irmãos, nós estamos longe. Nós estamos tão longe do que está ali na Bíblia Sagrada. Louva a Deus que nenhum de nós chegamos a esse extremo. Mas eu não sei se você sabe, o Brasil não está distante disso. A menos que Deus faça um milagre agora nas urnas, nós estamos perto de uma derrocada para nos tornarmos um país extremista como China, como Cuba, como Venezuela. E o que você vai fazer? Na primeira oportunidade você vai negar a sua fé? Porque a Bíblia diz aqui, no versículo 11, no versículo 10, parte B: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Isso fala de vida eterna, de um galardão eterno. Versículo 11: e aquele que tem ouvido, ouça e compreende o Espírito que revela às igrejas. Olha o que quem resiste à perseguição: o vencedor de maneira nenhuma sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é a morte da alma, é a morte eterna. A Bíblia fala, em primeiro lugar, que aquele que resiste o sofrimento sem negar a fé, irmão, e nós não negamos a fé apenas quando eu não nego Jesus. Nós negamos a fé quando nós negamos princípios, quando nós murmuramos, quando nós rejeitamos por causa de dor, por causa de sofrimento. Nós somos melhores do que esses cristãos aqui. Esse dia eu vi um camarada pôs na internet, é uma coisa absurda. Deus, por amor a Abraão, poupou Isaac. Por amor a nós, deu o seu próprio filho. Quer dizer que eu sou melhor que Abraão, né? Olha a ideia do cara. Ele diz que eu sou melhor do que Abraão. Ele diz que Deus, por amor a Abraão, poupou o filho de Abraão, mas por amor a mim, ele não negou o próprio filho. Falta de revelação. 1 de Paulo a Timóteo 3,16 diz que Deus deu a si mesmo. É a visão que a pessoa tem, que Deus ficou lá, escondido, enquanto o filho dele padecia aqui, Mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo levando os pecados do mundo. Deus não poupou a si mesmo, diz a Bíblia, mas a si mesmo se entregou. Deus não é um doido, maluco, que deu o filho dele e ficou lá escondido, vendo o filho dele sofrer aqui, não. Ele estava no filho, sofrendo pelo pecado do mundo. Que conversa é essa? Aí o camarada pensa: não, eu sou mais importante do que a igreja primitiva, que eram cerrados pelo meio e rejeitavam o seu livramento. Eu vou falar para vocês aqui da morte de um cristão aqui na Bíblia, você vai ficar espantado. Por que você é melhor do que Paulo? Quem já te deu um tapa no rosto por amor a Cristo? Os nossos sofrimentos não são nada em comparado com a glória que em nós
há de ser revelada, irmão, quando você chegar no céu e ouvir da boca dos cristãos primitivos as suas dores, você vai ter vergonha por cada palavra de murmuração que saiu da sua boca. Ao mesmo tempo que o Senhor diz que o vencedor, quem é o vencedor? Mateus 24, 13, né? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. 24, 13. Eu acho que é, confira aí para mim. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. O mesmo texto aqui, ser fiel até a morte. Irmão, 13, obrigado. Veja, pode acontecer de Jesus voltar e você não levar um tapa no rosto por causa dele. Mas o diabo não tem só perseguição física de fora para dentro contra nós. Ele tem perseguição psicológica. Se o diabo não matar você na frieza, ele vai matar você jogando um desânimo por causa de uma doença, uma falta de dinheiro, um desemprego. Você acha que o diabo é besta de fazer alguém te dar um tapa por amor a Cristo? E ainda você se gloriar e falar assim, me senti um mártir. O dia que eu preguei em Manaus, eu preguei uma mensagem de arrependimento, havia 2.000 irmãos. Estava comigo todos os meninos da banda Capture. No meio da mensagem, eu pregando arrependimento e o povo gemendo. O pastor tomou o microfone da minha mão e mandou eu embora aos gritos. Ninguém vai gritar com a minha igreja, aqui não tem pecado. Eu peguei, saí, fechei o iPad, fechei a Bíblia, saí. Aí os meninos estavam, Lucas, Júnior, Marlon, quem mais? Né? Pancada de menino comigo lá. Eles entraram dentro da van e falavam assim, estou me sentindo um mártir, hein? Fica com orgulhozinho ali dentro. Vamos aí, ó, perseguido aí, ó. Porque estamos pregando a verdade. Não prega nada. Quem foi esculhambado fui eu. Eu não entendo certas coisas. Eu estava, era triste e eles ali. Tendo aquilo como um troféu. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, irmãos. O tapa no rosto realmente pode fazer você ainda ser mais crente ainda. Jogar ali, ó, você vai morrer por amor de Jesus. E isso ainda faz o cara, isso aí, ó, agora eu mereço. Agora, e se for uma perseguição mais sutil? Por exemplo, o diabo fechar as portas, você não consegue arrumar emprego, dinheiro some. Ou então uma doença, irmão, você não sabe o que é doença. Só quem já teve problema de doença na família sabe que só tem uma coisa pior do que doença, a morte. Não tem nenhum sofrimento pior do que doença, a não ser o da morte. Todos os outros sofrimentos você passa por cima. De doença, é terrível. É terrível, irmão, você não tem noção da dor. E o doente não sente dor, quem sente dor é quem está ali, é parente, é pai, é mãe, é marido, é esposa. Veja que o diabo ele vem de maneiras sutis. E aí? O que a gente faz? Na parte B tem a promessa fiel e a promessa final, como nós já lemos, que é só o vencedor. Primeiro, em primeira instância, a Bíblia, Jesus disse uma vez, quem me negar, eu o negarei perante o Pai. E como que você nega o Senhor? Você pode não negar com a boca, mas pode negar com as atitudes. A Bíblia diz, quem rejeita meus mandamentos, a mim me rejeita. Quais os mandamentos de Jesus que você tem negado? Porque quando você rejeita as suas palavras, você rejeita o dom da palavra. E a Bíblia diz que o bem, que o tesouro de não morrer eternamente é só para aquele que suporta, é só para aquele que é fiel até o fim, é só para aquele que aguenta o tranco, é só para aquele que passa tudo, que perde tudo, mas diz como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Tudo pode dizer não, Deus está com você. Bom, dentro da perseguição, capítulo 3, versículo 7, vamos falar um pouquinho só de Filadélfia. Sabe por que um pouquinho? Porque eu vou pregar aqui na igreja uma exposição só de Filadélfia.
Aí você vai ver o que é crise. Eu vou só ler Filadélfia, você vai ficar em crise só de ler. Porque Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada. Filadélfia é a igreja que vai subir com Cristo. Perceba que nós vamos ler aqui agora. É Filadélfia que é protegida. É Filadélfia que não recebe crise. Esse é o modelo de igreja que Jesus quer. Vamos ver? Capítulo 3, no versículo 7 ao 13, ainda dentro da perseguição, sobre Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. Era uma igreja que louvava. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedece a minha palavra, e não negastes o meu nome. Olha que igreja linda. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação. Por quê? Olha lá. Quanto a suportar sofrimentos com paciência. Está assim na sua Bíblia? Olha por que essa é a igreja. O Senhor está dizendo, porque vocês deram atenção à minha exortação quanto a aguentar o sofrimento. É muito importante para a fé do cristão e para Deus que você passe por cima sem murmurar, passe por cima e aguenta o sofrimento. É muito importante. O Senhor explica isso. Aí ele continua aqui dizendo, ó. Eu igualmente, olha aí, ó, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo. Isso aqui é a grande, é o que, gente? Está aí na Bíblia ou não está? Eu te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. É claro que isso é a tribulação. E o Senhor está deixando claro que os irmãos de Filadélfia não passam. O resto, a casa cai. Irmão, vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A prova que é a tribulação, que o contexto do versículo 11 fala da volta de Jesus. Eis que venho sem demora. E conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus de Campo Largo. Há um texto muito lindo e poderoso e maravilhoso aqui. O primeiro é que o Senhor promete para a igreja que aguentou o tranco, que não desviou, que aceitou a exortação dele com amor, que não murmurou, que suportou o sofrimento, que não aceitou heresias. Ele fala, você não vai sofrer a tribulação do mundo. Isso aqui está claro, irmão, não sou eu que estou falando, é Jesus. Filadélfia é o exemplo da igreja noiva, da igreja que o Senhor espera, da igreja que está aguardando o seu noivo e o seu noivo está vindo por ela. Porque no versículo 11 tem a promessa de Jesus. Então vamos lá. Filadélfia é a única igreja que não tem críticas. Filadélfia é a igreja que vai subir com Cristo. Filadélfia é a igreja que não vai sofrer a tribulação do mundo. Agora, preste atenção. Os romanos e os judeus perseguiam na época aqui, ó, de Filadélfia. E tem uma perseguição aqui terrível. Que era, na época tinha um tal de boi de bronze. Deixa eu só te contar isso, que eu vou falar com um personagem também sobre isso, no quesito Pérgamo. Eles colocavam os cristãos dentro de um boi oco,
Era um boi de bronze grande, e eles pegavam os cristãos e punham dentro desse boi oco, e punha fogo embaixo na barriga do boi, e começava a esquentar o boi. E aí, gente, isso era o esporte, era uma diversão, porque eu ouvia grito lá do boi, o povo falava assim, ó, o boi gritando, ó, povo besta. E assim fritavam, cozinhavam o crente na barriga do boi de bronze, oco. Era assim que eles faziam com os cristãos aqui em Filadélfia. Mas veja você, que o Senhor está falando, ao mesmo tempo que ele está falando de Filadélfia, ele agora vai para uma era futura, porque ele fala da tribulação que viria sobre o mundo na sua volta. No versículo 11 ele cita a sua volta, e no versículo 10 ele cita a grande tribulação. Perceba você que as 7 igrejas são exemplos também para igrejas futuras. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus disse a essa igreja, em primeiro lugar, vamos lá, exposição, isso aqui é tremendo. Primeiro, ele fala para a igreja, tenha paciência. A paciência é a virtude do cristão. Segundo, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Levanta a mão e diz, Deus tem uma porta aberta no céu para mim. Terceiro, no versículo 9, ele fala da justiça final. Vamos ver no versículo 9? Farei aos da sinagoga de Satanás. Veja, Jesus fala, eles vão lá para a sinagoga, esses judeus, dizem que adoram o Deus de Abraão, mas estão matando o cristão. É sinagoga do diabo, eu vou fazer com que eles se humilhem aos pés de vocês. Aí vem aqui a justiça final. No versículo 10, a promessa final. E ele vai falar aqui da sua volta, de livrar a igreja da tribulação que recairia sobre o mundo. No versículo 11 ele fala da grande promessa da igreja. A maior promessa da igreja não é a casa que Deus vai dar para a irmã, que ele vai dar, recebe, irmã. Quem precisa de casa própria aí? Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, amém, acabou, não precisa mais nada. Já é bastante, eu liberei aqui para as irmãs ficar grávidas, resolveu? Então receba a casa também. Eu falei para a Ju e para o Johnny, eu cheguei, estava na ceia, eu falei, vocês querem filho? Querem, então recebe, acabou. Quanto você deu para ter um filho? Qual foi o valor da oferta de sacrifício que você deu? Foi 5 mil, não foi? 10 mil? 10 mil ele deu de oferta de sacrifício para ter filho. Ó, o preço como foi caro para ter filho. Dá uma oferta de sacrifício para você receber essa bênção. Mas eu brinquei, falei com esse, a mulher entrar da porta para dentro ali, irmão, aqui tem unção de fertilidade. Só de entrar nesse ambiente aqui, as irmãs já começam a ficar grávidas do Espírito Santo, ó. Eu nunca vi igreja para ficar tanta mulher grávida como essa. O que eu estou falando para você é o seguinte, apesar que isso tudo é bênção de Deus, filho, casa, carro, a maior promessa da igreja é a sua volta. Essa é uma grande esperança. Eu fico muito feliz quando eu vejo minhas ovelhinhas sendo xarope na internet, falando da volta de Jesus, falando que Jesus está voltando. Se Diazita pôs um videozinho ruim para chuchu, com qualidade, mas ela pôs lá pregando a volta de Jesus. Quero ver ter coragem para fazer isso. Hoje eu vi um vídeo de uma menina, adolescente, entrando dentro do ônibus e pregando. Quem é o corajoso que vai entrar dentro de um ligeirão? Interbairro 2, meu filho. É, rapaz, o Inter 2. Hã? Na hora do pico. Ó, galera, eu quero falar de Jesus para você. Irmãos, aqui está. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém roube essa coroa, essa esperança. Igreja do Senhor Jesus em Campo Largo, Jesus está vindo. Essa é a sua esperança. Essa é a sua esperança. Eis que venho sem demora. No versículo 12, Jesus diz assim, farei deste vencedor. Lembra que o vencedor é aquele que suporta a provação. É aquele que aguenta o tranco. E ele fala assim, ó, farei desse vencedor
uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aqui nós terminamos. Bom, eu não vou falar muito de Filadélfia, porque eu vou pregar. Vou fazer uma exposição só de Filadélfia. Uma mensagem de avivamento fora do comum, só sobre Filadélfia. É a igreja que o Senhor vai vir buscar. É a igreja de Filadélfia. Ele não vai vir buscar Laodiceia, ele vai vir buscar filadelfianos. Irmão, eu só não coloquei comunidade evangélica de Filadélfia, que seria muita pretensão da minha parte. Eu pensei, bereano, iam me criticar. Tem igreja, Filadélfia, não sei o que lá. Mas eu vou dizer uma coisa. O Senhor me dá graça para nós sermos uma igreja digna como Filadélfia. Quem pode dizer isso? Ainda não somos, mas seremos. Bom, agora vem uma outra ameaça, que é as falsas doutrinas. E a última ameaça, os falsos profetas. Agora perceba o seguinte. Se o diabo não matar o crente com perseguição, ele mata com esfriamento. Se ele não matar com esfriamento, ele vai matar desviando. Eu prefiro a primeira ameaça. Irmão, eu prefiro 1000 vezes um tiro na testa e ser um vencedor digno do que esfriar e ir para o inferno, ouvir uma falsa doutrina e ir para o inferno. Eu prefiro a primeira. A primeira não leva ninguém para o inferno, faz de você um vencedor. Agora, tem gente que até desvia por perseguição, acabei de dizer. Mas as outras duas, o esfriamento, como eu preguei no outro culto, e essa aqui, bom, vamos lá. Havia nessa época 3 igrejas que sofreram com falsos profetas e suas doutrinas. A igreja de Éfeso, que nós já falamos, e Éfeso, ela resistiu às doutrinas deles e não tolerou. Um elogio do Senhor para Éfeso, porque ela não tolerou os balaíns. Ela não tolerou os da sinagoga do diabo. E nem tolerou o espírito de Jezabel. O que é espírito de Jezabel? É manipulação na alta. Né? Então, e aí as outras duas é Pérgamo, que está no capítulo 2 ao 12, e Tiatira, do capítulo 2 ao 18. Vamos ver então Pérgamo, capítulo 2 ao 12. Capítulo 2, versículo 12 ao 17. Aqui vem, irmão, isso aqui também só Pérgamo seria uma mensagem só. Vamos ver? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Já começou aqui o bagaço aqui, ó. O trem petecou aqui, ó. Apesar disso, permaneceis fiel ao meu nome, e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Era o tal do Antipas que eu ia falar. Antipas foi esse que foi morto na barriga de um boi oco de bronze. A morte dele causou comoção entre os cristãos em Pérgamo. E aqui Jesus, irmão, que lindo, Jesus falar o nome de Antipas para João. Já imaginou Jesus falar meu nome assim? Ah, Jesus. E a Bíblia diz que lá no céu ele vai falar, vai gritar o nosso nome perante os santos. Que loucura! Vale a pena, irmão. Vai valer a pena tudo. Imagina você diante de todos os santos, incontáveis de todas as eras, e Jesus gritando seu nome. Jesus falando seu nome audivelmente. Antônio! Ei, Zé! Será que vai ser Zé? Ou Zé? Zé Lopes! Toninho! Não, o cabeleireiro! Não, o outro lá da imobiliária. Ah, tá, Senhor, porque o Senhor tem que falar, porque tem 2 Toninhos lá na Preciosa Graça. 3, 4, 35 Toninhos aqui. Imagina você perante os anjos, perante os santos,
E ele falou de Antipas, como eu já disse aos irmãos. Versículo 14. Tenho contudo contra ti, veja que tem crítica a Pérgamo. Tenho contudo contra ti algumas admoestações. Misericórdia. Aqui a casa cai. Veja que o Senhor vem com amor. Mas olha que igreja imprestável era essa, gente. Porquanto tens contido os que seguem a doutrina de Balaão. Você vai ver que nojo é essa doutrina de Balaão, já vou falar. Que ensinou a Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos santificados a ídolos e a se entregarem à prostituição. Bom, aqui está o porquê que eu queria que os adolescentes juniores ficassem. Para você entender que essa igreja de Pérgamo, apesar de elogiar uma igreja com nojo, eu vou dizer que doutrina balainha é essa. E ela tolerava isso entre os irmãos. Para você entender como isso é sério. No versículo 15, não tinha só a doutrina de Balaim, ou de Balaão, mas tinha também uns chamados Nicolaitas. Quer ver? Além disso, tem também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Que igreja do capeta é essa? Bom, para você entender como a coisa era imprestável, você tem que entender o que é a doutrina de Balaão. Vamos lá. Vocês se lembram de Balaão, né? É o burro profeta falando com o profeta burro. Quem se lembra? Você lembra. Bom, Balaão é o camarada que sugeriu ao rei Balaque, quando Balaque queria destruir Israel, Balaão era um profeta judeu que falou para Balaque: põe o povo, infiltra mulheres entre os judeus e façam eles se prostituir com elas, porque aí essas mulheres vão levar os homens a adorar os seus deuses. Então o segredo da doutrina de Balaão era comer comidas sacrificadas a ídolos e misturar festas pagãs com as festas do Senhor. Aqui a coisa vai apertar. E também prostituição carnal, sexo. Então vamos lá falar sobre a doutrina de Balaão. Balaão foi o cara que prostituiu Israel. Balaão é a mistura do santo com o profano. Para entender sobre Balaão, deixa eu expor primeiro aqui antes sobre o trono de Satanás. Não é o trono do diabo ali literalmente em Pérgamo. É que lá em Pérgamo ficava o templo do culto ao imperador. Então pessoas de todo o império vinham para Pérgamo para adorar aquele ídolo que ficava em Pérgamo. Então aqui o Senhor sugere a João que aonde tem idolatria maciça é chamado de trono de Satanás. Entendeu? O trono do diabo é no inferno, quer dizer, nas regiões celestiais. Mas ali tinha uma concentração maciça de idolatria, né? Dentro dessa exposição, na parte B, aí vem a coisa que tenho, porém, contra ti, versículo 14. O grande problema para essa igreja é a relação entre a igreja e a cultura. Nesse tempo aqui era muito complicado e jamais era liberada a participação nos festivais pagãos da sociedade. Um exemplo aí da festa junina, essas coisas aí que tem nessa época, já falo sobre isso. Nessa época, algumas pessoas se infiltrou na igreja, dizendo que não tinha problema nenhum, que era só cultural, não tinha problema misturar. Então a doutrina de Balaão é a mistura de fé, o sincretismo, o mundo com o santo e o profano, mundanismo, prostituição, é o tal do mal do nada a ver. E é chamado aqui por Jesus de prostituição cultural. Prostituição cultural. Então, é misturar o culto com o secular. Então vamos tirar as cadeiras aqui, pôr um telão, assistir jogo, mesinha. Agora temos culto, agora temos um restaurante, agora o pau quebra. Entendendo o que eu estou falando? É misturar local de culto com qualquer outra coisa que não é culto. Essa é a religião e a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é a doutrina do... Isso é religiosidade, nada a ver. Conversa, isso é cultura.
O segredo da doutrina de Balaão é fazer o povo de Deus prostituir o culto, prostituir seu próprio corpo, prostituir seu estado cristão, para que ele saia da perseguição e da frieza para a apostasia, desviar da verdade. Porque Balaão disse, quando você faz isso, é Deus que fica contra você. Aí, não é o diabo contra você, não é a perseguição, é o próprio Deus contra a pessoa quando ela profana. E aí, irmãos, nós estamos vendo, e eu estou vendo por aí nas igrejas, igrejas fazendo cultos juninos. Você sabe que entra aí nos... Qual o ano de Cosme e Damião? O mês? Setembro. Feliz. Por que tem que ser setembro? Você pega, as pessoas batem lá na sua casa para dar bala de Cosme e Damião. É comida consagrada a demônio. Festa junina é a festa de São. E você sabe que por detrás de cada santo tem um demônio dentro do sincretismo. A Bíblia diz, maldito aquele que fizer seu filho pular pelo fogo. A ideia de passar pelo fogo é uma ideia da Babilônia que eles faziam e dançavam em volta da fogueira. Então você vê que isso veio de Roma e chegou até nós através do sincretismo. E aí tem crente que acha que nada a ver, é cultura, é coisa de criança. Vai nessa, bobo. Essa é a doutrina, essa é a ideia de Balaão. É você pensar que não tem nada a ver, aí pula a fogueira, ai, olha, é mentira, é não sei o quê. Olha, vê se isso é coisa de cristão, é não sei o quê, é mentira, é não sei o quê, é mentira, cultuando a mentira numa música, passando pelo fogo, aí veste roupa de mulambo, de trapo. E aí tem gente que acha que isso não tem nada a ver. Bom, eu já falei aqui que os irmãos são professores, são obrigados, né? Professor, eu já conversei particularmente com os irmãos, eu falo para a igreja. Irmão, não faça. Ah, pastor, e se o senhor estiver errado? E se eu estiver certo? Não é melhor você não fazer? Não é melhor você evitar? Comidas consagradas a ídolos, consagradas a deuses. Veja aqui o que o Senhor fala aqui, ó, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. E aqui o Senhor está dizendo que é o tipo de gente dentro da igreja, que faz isso dentro da igreja. É mês de junho, então é mês de fazer festa caipira. Por que a gente não faz também em agosto, então? Ah, vamos plantar batata, rapaz. John Bonard diz, procurei pela igreja, encontrei no mundo, procurei pelo mundo, encontrei na igreja. Por que a igreja não pode ser uma coisa simples e comum de louvor e adoração a Cristo? Veja bem o que eu estou te dizendo. Eu respeito a cultura de cada igreja, mas na minha não tem. Se você acha que é demais, arruma outro pastor. Aqui o culto é para o Senhor. Aqui o Senhor prega, aqui o Senhor vai falar. Eu não sou o melhor pastor do mundo, vocês já perceberam que eu sou cheio de defeito. Mas aqui a palavra é de Deus. E aqui a Bíblia diz e deixa claro que vai para as crianças, vai para todo mundo. Cosme e Damião, festa junina. E outras coisas, mas eu não estou por dentro disso. Mas o que eu estou me referindo para os irmãos é, primeiro, cuidado. Cuidado. 31, o que tem 31 de dezembro? Ah, vai pular a ondinha. É isso que faz. Né? Halloween. Irmão, você acredita que já tem crente se vestindo de bruxinha no Halloween? Eu fico vendo isso. Eu fui numa igreja que o pastor disse que na festa de Halloween, eles não faz Halloween, mas eles pintam a igreja de preta, caráter, só para evangelizar. Ah, vai para o inferno evangelizar, meu filho. E ainda tem o carnaval. Ah, meu filho, você quer parecer com o diabo? Vai de uma vez pro diabo que carregue. Ó, vá pro capeta de uma vez, mas para de bagunçar com a igreja de Cristo. Balaíns de uma figa. Sabe, irmãos,
Teve um pastor que veio falar para mim, lá eu acho, lá de Teresina, é onde estão orando lá um grupo, lá viu, ô Johnny? Tem um grupo de irmãos orando lá para ser preciosa graça, lá no Piauí, lá na terra da Maria Bonita e do Lampião lá. É lá, não é Piauí, não é? Não é da onde? Pernambuco é a mesma coisa, não é? Santa Catarina e Paraná também não é a mesma coisa, não? Então tá, Pernambuco. Então vamos lá. Bom, a Maria Bonita ali, ó. Então veja bem. Marli. Então olha só, nós precisamos ter discernimento. Pastor, sua igreja só tem nome de comunidade, veio falar para mim. Foi por quê? Mas vocês estão mais para tradicional. Eu falei assim, vai lá assistir um culto, nós vai ver a chapadura, que é o povo geme, chora, grita, ora em língua, mas na pregação nós somos conservadores. Nosso louvor é de uma comunidade, nós gritamos igual a comunidade, os pastores esculhambados. O Leandro falou, pastor, vou de terno. Eu falei, aparece de terno, às vezes eu não te dou um bicudão. Eu falei, põe um jeans, fica à vontade, fica de boa na lagoa. Mas a palavra, irmão, é reformado também não, porque a igreja reformada tem tanta besteira. Mas tanta besteira que você não tem noção na igreja reformada. Ó, desde o batismo de criança, há um monte de outras coisas que tem na igreja da reforma, de matar na batista. Nós somos uma igreja bíblica, nós vamos ficar nisso aqui, irmão, ó. Nisso aqui, ó. Se nós ficarmos nisso aqui, nós não corremos risco de sair por aí vendendo cimento na televisão. Olha o que a falta de uma EBD faz na vida do camarada, de uma escola bíblica. Olha o que falta a pregação genuína do evangelho. Semana passada veio uma irmã aqui e falou, pastor, lá na minha igreja, o pastor está pondo a igreja toda para jejuar 40 dias por 1 litro de água, para o povo levar água para casa. O que eu faço? Falei, mas o que você faz? Pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos? Que evangelho é esse? Que prostituição cultural balainha é essa? E aí o Senhor está dizendo que é a igreja de Pérgamo, apesar de falar que é minha igreja, aí a gente tem que tomar cuidado. Ele fala, é uma igreja cheia de balaíns. Ó, teve um balaim que foi na televisão essa semana. E falou que sexo sem casamento não é pecado. Olha o argumento do Balaim. Balaão moderno. Ele disse o seguinte, olha o que ele falou. Gente, o Danilo Gentil perguntou, como que Jesus trataria o gay? Você acha que não tinha gay na época de Jesus? Bom, eu acho que tinha. Os romanos, eles usavam a mulher só para ter filho e o homem era para ter prazer. Né? Era a cultura nojenta da época. Mas, por que Jesus sequer... Veja que você vê Jesus curando prostituta, indo atrás de prostituta, aceitando prostituta, falando adúltera, quem não tem pecado. Mas por que você não vê na Bíblia isso aqui? E tem algum texto da Bíblia de Jesus falando assim, quem não for gay atira a primeira pedra? É russo, né? Já imaginou essa pergunta daqui 10 anos? Quem não é gay aí atira a primeira pedra e as pedras caindo assim no chão? Eu vou jogar na cabeça. Irmão, dá para você imaginar o que eu estou pregando? Aí o Balaão, grandão, vai lá e diz que nada. Isso não existe não. Começa a relativizar a Bíblia. Não é pecado encher a cara. Não é pecado bater na mulher. Irmão, tudo é relativo. Então olha para mim, a Europa acabou com o evangelho por causa de relativizar as coisas. Secularização, liberais. Esses liberais desgraçados são os Balaãos de tempo moderno, as doutrinas de Balaíns de nossa época. E aí eu quero falar uma coisa para você. Aceita o que esse pastor prega ou dá a linha. Porque se você acha que o que eu estou pregando é exagero, você
você está fazendo o que aqui? O que eu estou pregando é Bíblia e eu não vou incorrer com o seu pecado. Você quer pecar? Peca. Quer ir para o inferno? Vai. Eu só não vou dizer vai com Deus. Mas se precisar eu dou um empurrãozinho. Mas meu filho, escuta. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo, não aceite os da doutrina de Balaão. É a misturar santo com profano. Bagunçar o evangelho. Não aceita. Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Calcule e pondere a sua consciência. Você pode até chegar atrasado aqui domingo que vem por causa do jogo. Que eu não sou hipócrita e nem legalista dizer que absurdo. Mas não deixe de vir. Porque o culto é do Senhor. Ah, eu vou comemorar. Venha comemorar na igreja. Vamos fazer uma bagunça aqui depois do culto também. E crente sabe bagunçar, irmão. Crente não precisa beber nem se drogar para fazer bagunça. Bagunça mais que os outros. Pastor, posso ir de amarelo? Vem do jeito que você quiser. Vem de amarelo, uma trombeta, para tocar depois. Vamos fazer, porque nós vamos ganhar essa potroca. Mas venha para o culto. Pode bater palma, gente. É a nossa nação. Mas entenda, na hora do culto, eu não quero manifestação pública aqui por causa de futebol. Culto, eu separo profano com santo. Culto é do Senhor. Eu nem gosto de Copa do Mundo, que é do mundo. Estava tão bom, né? Então, terminando aqui, concluindo que nós vamos fazer o que tem que fazer. Pastor Neto, eu não cumpro suas promessas. Tem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, eu vou terminar agora. Aqui é pior. É a receita do diácono chamado Nicolau. Ele defendia duas coisas: poligamia e sexo livre entre os crentes. Troca de casal. A famosa suruba. Depravação total. A famosa putaria. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Sexo entre namorados. Essa é a doutrina de Nicolau. E Nicolau dizia o seguinte: se for maior de idade, pode fazer sexo à vontade. Será que estamos vivendo isso? Nós estamos cheios de balaíns e nicolaítas dentro da igreja, e a igreja tolerando isso. Então aqui para mim, irmão, nós não vamos tolerar. Nós estamos aqui por Jesus. E aqui eu quero concluir o seguinte. Apenas 65 anos depois da morte de Jesus, já tínhamos falsos profetas. Os falsos profetas precisam ser resistidos ao extremo, chamados de falsos publicamente, e resistidos severamente. O conselho para a nossa geração no verso 16 e 17. Fica em pé aí, pastor Ferdinando, que eu já fechei minha Bíblia. Verso 16 e 17 é o conselho para a igreja. Escute. Oh, glória. Não é eu mesmo. Bom, o Senhor primeiro está chamando a igreja arrependente, dizendo que ele vai matar e vai batalhar contra os balaíns e nicolaítas. Está escrito aí. Decida de que lado você está. Acorda. Acorda. Fica com a Bíblia. Fica com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não deixa nenhum pastor te manipular, nem esse aqui, ó. Leia a Bíblia. É a palavra. Acorda. Amém? E aqui nós concluímos, mais uma vez, o Senhor chama a igreja a um novo conceito. O de sempre, o do arrependimento. E ele diz: eis que venho sem demora. Fique em pé, minha igreja.